Este episódio tem o patrocínio da Growing Clever. Despedir clientes é algo que já fiz mais do que alguma vez imaginei que o faria. É uma situação com um grau de dificuldade elevado e que, se for mal planeada, poderá ter repercussões graves na vida do profissional independente. Não quero dizer com isto que anda a despedir clientes a torto e a direito, mas há uma constante busca por cenários ideais na vida e no campo profissional não é diferente. Poderás estar a pensar, cara ou caro ouvinte, este deve estar a falar de papo cheio. Ao que respondo, não estou. Nunca tomei esta decisão de ânimo leve e sempre que o fiz garanti que tinha sempre alternativa. Ou seja, nunca fiz o triplo salto mortal sem a rede de segurança montada. Mas a questão que se coloca é: valerá a pena estar a viver uma má situação profissional que não conseguimos mudar só por causa do retorno financeiro? A longo prazo, uma má relação profissional poderá tornar-se tóxica ao ponto de ser o cliente a queixar-se e a tomar a decisão de querer mudar de fornecedor. E aí não há muito que possamos fazer. Pessoalmente, prefiro ser eu a tomar uma decisão difícil do que alguém a tome por mim. Por essa mesma razão, vou alertar-te para as red flags, situações potencialmente tóxicas que possas estar a viver sem estares a perceber-te das mesmas. Um cliente tóxico é, por norma, alguém que está constantemente a questionar as tuas propostas e não no sentido de não as perceber, mas a minimizar o impacto das tuas ideias. É alguém que não só tem um desconhecimento generalizado do que fazes e do esforço que aplicas no teu trabalho, mas acha que sabe mais do teu trabalho do que tu próprio. É alguém que não te ouve ou dá importância aos teus alertas, partindo do princípio que a tua opinião contém pouco significado. É também alguém que está constantemente a pedinchar e a criticar os valores que pedes por um determinado projeto. Aprende a separar o trigo do joio. Estarás a responder da melhor maneira aos desafios que te são apresentados? O cliente não se consegue exprimir corretamente ou até mesmo não sabe identificar o que realmente necessita? Ou a falta de respeito pelo teu trabalho é tanta que o cliente se chega a autossabotar? Se o problema está realmente do outro lado e notares que existe má intenção, valerá a pena manter uma má relação profissional? Por estas razões, deverás avaliar a qualidade da relação cliente-designer, se existe uma boa comunicação, respeito mútuo, se as expectativas de ambas as partes são realistas, se o valor do trabalho é respeitado e se o pagamento é pontual. O que nos leva às quebras contratuais. Muito raramente um designer independente tem um contrato de prestação de serviços com um cliente. No entanto, a aprovação de um orçamento que contém descrito uma série de situações contratualmente relevantes ao projeto serve de proteção ao designer. Partindo do princípio que estás a cumprir a tua parte do acordo e o cliente não cumpre algo que esteja estabelecido no orçamento aprovado, ele estará a quebrar o compromisso que assumiu contigo. Se existe uma tentativa constante de adicionar ao projeto pontos que não estavam inicialmente previstos, sem aceitar uma atualização das condições do orçamento, se tem argumentos contraditórios, se muda o briefing a meio do projeto, se estas e outras situações acontecerem recorrentemente, valerá a pena manter uma relação profissional abusiva? Mais sobre clientes tóxicos a seguir a esta mensagem. Growing Clever é uma plataforma educativa, cuja missão é levar jovens e adultos ao próximo nível, disponibilizando informações e recursos que irão impulsionar as suas carreiras e negócios. Nos seus canais oferece conteúdos educativos abrangentes, abordando as mais recentes tendências e insights nas áreas de desenvolvimento de carreira, inovação, empreendedorismo, criatividade, liderança, estratégia e produtividade. Growing Clever. Inspiring professional growth. Se um cliente não respeita certos limites, ou seja, está constantemente a contatar-te fora de horas, a pedir reuniões para o fim do dia, compreenda-se fora de um horário normal ou razoável de expediente, a passar trabalho ou alterações a uma sexta-feira ao fim do dia e a pedir resultados para a segunda-feira seguinte, a exigir uma resposta imediata partindo do princípio que estás sempre disponível para ele e, no entanto, quando o contactas nunca responde com a celeridade que exige de ti, é porque a relação não é equilibrada e ele não te respeita, não respeita o teu tempo nem o teu trabalho. Todas estas e outras situações abusivas, se compactuadas uma e outra vez, tornam-se normais, entre aspas, e passarão a ser encaradas como prática comum. Terás de saber educar o cliente. Se te respeitares a ti próprio, não atendes o telefone ou respondes a mensagens e e-mails a partir de uma determinada hora. Uma coisa é estares de sobreaviso com um projeto especial, uma urgência, casos muito específicos e previamente alertados. Outra coisa é ser esse o modus operandi do cliente.
Se fores confrontado com a ausência de resposta imediata, poderás ser diplomático ou brutalmente honesto e direto. Se o cliente for razoável, compreende e corrige as suas ações. Se for tóxico, continuará a agir da mesma maneira ou até mesmo poderá aumentar os níveis de toxicidade. Valerá a pena manter uma relação profissional desta natureza? Outra situação está relacionada com a maneira como te sentes quando falas com um determinado cliente. Se estás a receber uma chamada ou uma mensagem e começas a sentir alguma ansiedade com o que está para vir, mesmo que seja um potencial novo projeto, é porque a tua relação com esse cliente já está afetada. Esse é o sintoma mais comum de uma relação profissional abusiva, que tem vindo lentamente a semear ansiedade na tua maneira de estar e que se vai revelando aos poucos. Experimenta comparar clientes que tenhas, como te sentes com uns e com outros, que tipo de relação consegues construir com eles. Compara uma situação que te deixa agradado com outra menos feliz e tira as tuas conclusões. Não estou, obviamente, a dizer que à primeira contrariedade deverás atirar tudo pelos ares, mas se com o tal cliente os processos são sempre mais difíceis, desorganizados, se existe uma exigência constante por parte do cliente e nunca uma celeridade nas obrigações por parte do mesmo, valerá a pena investir tempo e energia numa relação profissional desse cariz? Quando decidires deixar de colaborar com um cliente, terás de ter sempre em conta se o rendimento que perdes é suportável. Não baseies todo o teu rendimento ou uma grande percentagem do mesmo num só cliente. Como se costuma dizer, não coloques todos os ovos no mesmo cesto. Uma das principais medidas de boa gestão é garantir que a saúde financeira de um profissional ou empresa não é afetada com a perda de um só cliente. Teremos sempre de medir os prós e os contras quando avaliamos situações desta natureza. As consequências de não querer trabalhar mais com alguém, para lá da perda de rendimento, poderá também ter um impacto na nossa reputação profissional, benefícios a longo prazo e efeitos emocionais contraditórios. Ou não. Se calhar sentes um alívio imediato e isso significa que tomaste a decisão certa. Nem todos os clientes são tóxicos porque o querem ser ou têm a noção de que o realmente são. Todos nós estamos envolvidos emocionalmente com os nossos negócios e queremos prevalecer o nosso ponto de vista, principalmente quando estamos do lado de quem contrata. Quando é o nosso dinheiro que está em cima da mesa, queremos ter a certeza que o estamos a investir e não a gastar. Essas preocupações são mais do que genuínas. Um cliente que esteja aberto ao diálogo e que se aperceba que as suas observações ou exigências poderão ser despropositadas é um cliente que merece uma segunda oportunidade. Um cliente, após uma conversa em que são estabelecidos limites e continua a ultrapassá-los, é um cliente que poderemos catalogar tóxico. E depois existem aqueles que notas a quilómetros que não olham a meios para atingir os fins. A alternativa à derradeira tomada de decisão é ficar preso a uma relação profissional tóxica que nos poderá custar o tempo e a energia que poderíamos investir na procura de cenários mais favoráveis. Estar preso a más relações poderá tornar-nos profissionais amargurados, poderá distorcer a nossa visão das coisas e, consequentemente, afetar outras relações em curso ou colaborações futuras. Mantém-te alerta às red flags que te aparecem pelo caminho e aprende com elas. Não perder tempo com situações potencialmente tóxicas é também um ato de boa gestão. Tenho sempre presente uma frase que o meu pai repetiu várias vezes. Tomar uma má decisão será sempre melhor do que não tomar uma decisão. Com estas minhas palavras consegues identificar uma relação profissional tóxica que estejas a viver ou já alguma vez tiveste de despedir um cliente por razões semelhantes? Partilha nos comentários a tua experiência. Estou na plataforma Buy Me a Coffee. Todo o conteúdo que partilho no podcast é grátis e não faço planos de cobrar pelo mesmo. No entanto, preciso de uns cafés para me manter acordado nas noitadas que faço a escrever estes guiões. O teu apoio dá acesso a conteúdo exclusivo, para lá do que partilho aqui, relacionado ou não com o podcast. Encontras o link do descritivo no episódio. Todos os cafés são bem-vindos. Obrigado. Se achares que o conteúdo do podcast está a ser útil, considera subscrever, fazer like e todas as coisas que influenciam os algoritmos destas plataformas. É grátis e é uma ajuda enorme que me estás a dar. E podes também partilhá-lo nas tuas redes e ajudar esta nossa comunidade a crescer. Obrigado por chegares até ao fim deste episódio e até ao próximo.